Olá pessoal, bom dia. Vamos aí para a nossa aula 3 de sistemas do sistema ferro-carbono e a nossa aula 7, né, de Mateco 1. Né? Vou passando aqui, até chegando nos que a gente parou, né, que foi 54. A gente viu sobre aço e ferro, vimos o diagrama ferro-carbono, falamos da cementita, mostrei o diagrama para vocês, né? Falei da ferrita, austenita, dos todos os microconstituintes, do ponto eutetoide, o que acontece no ponto eutetoide, das estruturas cristalinas. Falei sobre ligas hipereutetoides e hipoeutetoides, qual a diferença entre elas, né? E falei também do ferro fundido, né? A zona do ferro fundido, que eu tenho um ponto eutético, então a liga hipereutética e hipoeutética. Falei das diferenças de estrutura entre elas, eu mostrei até no próprio diagrama ferro-carbono, eu separei em outra imagem e mostrei, deu para ver completamente como que são essas estruturas, né? De ferro fundido que são menos conhecidas, digamos assim, né? Então a gente já viu bastante coisa de ferro fundido e de sistema ferro-carbono. Agora a gente vai para a reta final aqui da aula, né? Que é uma. Da aula não, perdão, né? Desse conteúdo aqui de sistema ferro-carbono. Esse conteúdo de agora, nessa aula de hoje, ele é bem curtinho, né? Então essa aula deve ser curta também, tem cerca de 20 slides para falar. Mas é o seguinte, vamos lá. Os aços, eles são classificados de acordo com a ABNT, né, seguindo uma padronização. Essas normas da ABNT, elas foram baseadas, né, em normas internacionais dessas duas instituições, eu não sei nem se a palavra correta é instituição, né, agências reguladoras, digamos assim, que é a SAI e a AISI, né, são ambas americanas, então a ABNT tem uma padronização muito similar delas. A gente também tem normas alemãs, como da DIN, né, mas aqui pra gente a gente usa a ABNT, né. Aqui a gente tem uma tabela mostrando como que é essa nomenclatura de acordo com a classificação dessa norma ISI-SAI. Né? O que isso quer dizer? Vamos lá. Como é que é feita a designação desses aços? Né? O aço carbono, né? Aliás, o aço no geral, ele é designado por 4 números, 4 algarismos. Os primeiros 2 algarismos, eles falam do tipo de aço. Tipo de aço que é. Então, ó, quando começa com 10, é um ácido carbono básico. Começa com 11, é um ácido carbono ressulfurado. Com 12, um ácido carbono ressulfurado e refosforizado. Né? Esses para ácido carbono. Né? A partir de 13, é ácido de baixa liga. 13, 23, 25, 31. Cada um é um tipo de ácido diferente. O que muda de um nome para outro? Por exemplo, do 31 para o 33. Muda a composição. O 31 tem uma composição de níquel com cromo, com outros elementos. O 33 tem outra composição. O 61 tem outra. O 92 tem outra também. Então, assim, nós temos diferentes tipos de aços com essas nomenclaturas aí. Esse XX que aparece aqui, ele se refere a porcentagem de carbono do aço. Né? Um dos mais famosos que a gente vê, sempre que alguém vai dar algum exemplo, alguma prova, fala aço 1020. O que quer dizer que é aço 1020? Né? O 10 na frente quer dizer que é um aço carbono. O 20, ele é um indicativo. O que eu tenho que fazer com esse 20? Eu tenho que dividir esse 20 por 100, eu vou ter 0,2. 0,2 é a porcentagem de carbono. Então, um aço 1020 é um aço com 0,20% de carbono. Né? E um ácido carbono, né? Um ácido carbono com 0,20% de carbono. Né? Ácido carbono que a gente fala é que o principal elemento de liga é o próprio carbono. Aí tem o ácido 1040. O que é um ácido 1040? É um ácido carbono básico com 0,40% de carbono. O que é um ácido 1080? Ácido carbono básico com 0,80% de carbono. Então a nomenclatura já me diz informações sobre o aço. Beleza? Então a nomenclatura ela segue essa norma. É claro que ela muda um pouco de tipo de aço para tipo de aço. Tá bom? Essa representação que eu comentei com vocês está aqui no rodapé, né? Mas é algo bem importante, né? Apesar de estar no rodapé, é algo importante saber. Né? Aço 1020, aço 1030, 1035, 1040, qual é a diferença deles.
É, bom, a gente tem algumas classificações de aço, né? Por exemplo, temos aço carbono. O aço carbono é um aço cujo elemento de liga principal é o carbono. O que é um aço liga? Aço liga é um aço que tem outros elementos de liga. Né? Como aqui tem níquel, tem cromo, tem molibdênio. Né? Aqui aço inoxidável, a gente tem alguns também. Eu acho que tem um teor mais elevado de cobre e de níquel, né, que tem bastante cromo também. E esses ácidos inoxidáveis, todo mundo que já ouviu falar de ácido inoxidável em um momento da vida, né? É algo bem importante de se aprender. É bem comum também. Tem ácido ferrítico, austenítico, martensítico, enfim, tem vários tipos de aço. Esses daqui dessa tabela são só alguns generalizados. Nós temos vários e vários tipos de aço, tá? Nos livros mais antigos, né, geralmente quando a gente estuda essa parte de classificação de aços, os professores em geral, a gente costuma apelar para o livro do Chiaverini. Não sei se algum outro professor já usou esse livro com vocês, mas é um livro que ele é muito antigo. Né? Ele é da década de 80, né? E o cara foi um dos primeiros livros que foram feitos assim, que tem informação de tudo. Desde estrutura cristalina, até fabricação de aço, até ensaio não destrutivo, destrutivo. É como se fosse uma bíblia de materiais. Tem 3 volumes, fala de processo de fabricação, fala de tudo. E nesse livro, ele faz essa distinção que é da época de tipos de aço. Como aço para construção mecânica, aço para mola, aço para ferramenta, aço para... Enfim, vários tipos de aço. Essa nomenclatura eu vejo muito em aula, sim, mas eu vejo que talvez esteja um pouco em desuso. Né? Acho que depende muito da área que você trabalha também. Mas a gente pode ter essa nomenclatura também. Aço para fundição. O que é um aço para fundição? O que é um aço para aço ferramenta? Aço ferramenta, vocês já estudaram ou estão estudando usinagem, vão estudar ainda usinagem, na verdade, né? É um aço que tem que ser muito duro. De maneira bem simples é isso. O que é um aço para construção mecânica? É um aço que tem que ter certa combinação de propriedades mecânicas para ele trabalhar bem. Então isso tudo é relacionado quando a gente se refere a esses tipos de aço. Aqui tem a classificação para aço ferramenta, né, que é aço temperável em água, aço resistente ao choque. Aí tem aço para fim especial, aço para trabalho frio, aço para trabalho quente, aço rápido. Tem vários tipos de aço aí. Vale destacar aqui os 3 tipos de aço principais que eu comentei com vocês. Aço baixo carbono, médio carbono e alto carbono. Os baixo carbono são aqueles que são mais produzidos. Estão mais presentes na indústria. Eles têm um teor de até 0,25% de carbono. Eles são insensíveis a tratamentos térmicos e podem ter sua resistência aumentada através do encruamento ou trabalho a frio. Lembrando o que é o encruamento? É o material ficar mais resistente à medida que ele é deformado. Por possuir basicamente ferrita e perlita, esses aços são dúcteis, soldáveis, facilmente usináveis e de baixo custo. Eles podem ser aplicados em automóveis, estruturas, tubulações, pontes, edifícios, latas e por aí vai. Aqui nessa tabela a seguir eu vou mostrar algumas composições de propriedades mecânicas de ligas de aço comum e ligas de aço baixa liga mais resistente, né? Aço resistente de baixa liga, ARBL. Alta resistência e baixa liga, isso quer dizer. Aqui temos alguns desses aços, 1010, 1020 aparece aí, o A36, A516 também aparece, 440, vai subdividindo de acordo com a tabela aqui. Isso é mais para exemplificar, tá, gente? Não sempre se preocupar em decorar o que está escrito nessa tabela aqui, nessas tabelas, né? Sobretudo essas de propriedades, né? Aqui embaixo, propriedades mecânicas de aço carbono e aços de alta resistência e baixa liga, ARBL, laminados a quente. Aí tem mostrando algumas propriedades deles. Beleza? Bem, isso é só para exemplificar mesmo, né? Isso quer dizer um pouco sobre as propriedades desses aços. Né? Eles são dúcteis, são resistentes, tem uma boa combinação de dutilidade e resistência. Não são tão duros, né? Por isso que eles são fáceis de ser usináveis, são dúcteis, né? Os aços serem dúcteis, os aços de baixo carbono serem dúcteis, é algo
é muito bom, porque por que, que eles são bons, esses aços muito dúcteis, né? Porque quando o aço é dúctil, o que, que é um material dúctil? É um material que suporta muita deformação plástica. Quando o material é dúctil, eu consigo dar a ele qualquer forma que eu quiser praticamente. Eu consigo pegar esse aço e colocar em forma de fio, consigo pegar esse aço e colocar em forma de chapa, consigo pegar e colocar em forma de tubo. Enfim, um aço dúctil ele tem essa capacidade, né? Essa possibilidade. Esse ARBL que eu comentei nessas tabelas anteriores é o alta resistência e baixa liga. Eles têm alguns elementos de liga, como mostrado aí, que vai conferir uma resistência 10% superior que o aço normal. Né? Alta resistência e baixa liga. Baixa liga. Quando fala baixa liga e alta liga, refere a porcentagem de carbono. Então, em alguns casos, pode até usar tratamento térmico para tornar esse aço com uma resistência mais alta. Esses aços são usados em estruturas parafusadas ou rebitadas, estruturas que trabalham em baixas temperaturas e veículos rodoferroviários. Em atmosferas normais, esses aços ARBL eles são mais resistentes à corrosão que os aços básicos, baixo carbono, né? E por essa razão acabam substituindo em certas aplicações, né? Onde a resistência estrutural é crítica, no caso de pontes, torres, por aí vai. Então esses aços ARBL é um tipo especial de aço, né? Alta resistência e baixa liga. Em inglês é HSLA. Agora, não vou, se não me engano é High Steel Low Alloy, alguma coisa nesse sentido. Esse S que está me deixando na dúvida, né? Enfim. Aço médio carbono. O que é um aço médio carbono? É que tem um teor intermediário de carbono, entre 0,25% e 0,60%. Com esse tipo de aço, eu consigo fazer tratamentos térmicos. Eles normalmente são utilizados com tratamentos térmicos. São usados para fabricação de eixos, parafusos, martelos, facas, ferramentas agrícolas. A adição de cromo, níquel e molibdênio melhoram a capacidade desse aço de receber tratamento térmico. Então, vai oferecer a possibilidade de ter uma boa combinação de resistência e tenacidade. Né? Apesar de sacrificar um pouco da utilidade ali, a gente tem uma boa combinação de ambos. Né? Eu gosto de falar que esse aço ele é um intermediário. Né? O aço baixa liga, baixo carbono, ele é um aço que ele é muito dúctil e pouco resistente. Vocês podem ver pelas próprias... a própria aplicação dele, ele não é um aço que ele é muito resistente. Por exemplo, estruturas de construção, geralmente o aço ele é apenas um componente que dá resistência. Né? Então ele é colocado junto do concreto, no formato de viga. Né? Ele não é inteiramente responsável pela resistência mecânica dessa estrutura. Né? Aqui, esse aço médio de carbono ele já é um pouco mais resistente. Né? Ele está com uma resistência média ali. Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, um aço baixo carbono ele é pouco resistente e muito dúctil. Um aço alto carbono ele é muito resistente e pouco dúctil. E um aço de teor de carbono intermediário ele combina bem resistência e dutilidade. Tá bom? Ele é um intermediário. Então, eles são usados em aplicações onde a gente tenta combinar resistência e dutilidade. Eu não tenho um teor muito elevado nem de resistência nem de dutilidade, mas eu tenho teores intermediários de ambos. Eu consigo combinar essas características. Né? E quando eu falo resistência, gente, vocês devem ter em mente que me refiro a tensão limite de escoamento, limite de resistência de tração, dureza, beleza? Quando eu falo de dureza, especialmente, está se referindo à resistência ao desgaste. Bom, quando eu falo de utilidade, eu falo de tenacidade também. Né? Essas duas grandezas geralmente caminham juntas, geralmente. Dois parâmetros aí. Aqui a gente vai mostrar nessa tabela a seguir algumas famílias de ácidos básicos médio carbono, ressulfurado, refosforado e baixa liga. Então a gente tem essas tabelas aí mostrando algumas famílias de ácido carbono e baixa liga. Beleza? Aqui embaixo a aplicação típica de propriedades mecânicas dos ácidos carbono e baixa liga, temperados e revenidos. Lembrando que esses ácidos de médio carbono, eles podem passar já por tratamentos térmicos. E quando eu falar de tratamento térmico, pense imediatamente em têmpera. Né? Porque a têmpera, o que é a têmpera? Eu vou falar aqui de têmpera durante o curso. Eu acredito que vocês viram isso na matéria passada. Né? Espero que tenham visto.
Mas de maneira geral eu vou repetir. A têmpera é um aquecimento do aço seguido de um resfriamento rápido. Quando eu faço essa sequência de ações, gera esse ciclo térmico no aço, eu vou mudar a estrutura dele. Ele vai ter uma estrutura austenítica e vai passar a ter uma estrutura martensítica. A estrutura martensítica ela vai conferir a esse material uma alta dureza, altíssima dureza, altíssima resistência, só que ele vai ser muito frágil e muito tenaz, muito frágil e pouco tenaz. E aí o que acontece? A gente faz o revenimento nele. Esse revenimento ele atenua esses efeitos da têmpera. A têmpera é aquele resfriar rápido para gerar martensita que é muito dura. Então uma forma de aumentar a resistência mecânica de um aço é fazer uma têmpera nele. Fala que é aço temperado, não é que eu joguei sal, não joguei alho, cebola, não joguei nada disso aí no aço. Tá? Temperado que passou por têmpera, tá bom? Mas foi péssimo, né, gente? Mas vamos lá. Aí temos alguns ácidos carbono, né? Lembrando que o teor vai de 0,25 a 0,60. Né? Então, ó, esse 1040 ele é um ácido médio carbono. Só que 1080 já é um ácido alto carbono. Beleza? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Tem aqui para ácido carbono básico e para ácido liga. Né? Os ácidos alto carbono é que tem um teor entre 0,6% e 1,4%. Aí geralmente, quando eu falo isso em sala de aula, alguém levanta a mão. Professor, o senhor falou que o aço ele tem composição até 2,11. O alto carbono vai até 1,4. O que tem entre 1,4 e 2,11? O que acontece é o seguinte, na prática a gente usa até 1,4%, porque nessa porcentagem de carbono eu vou ter um material muito duro. E quanto mais duro o material, mais frágil ele vai ser. Então a aplicação dele vai ser muito limitada. Então, falar de um aço com 2% de carbono é um material extremamente frágil. Muito frágil. Então, na prática de aplicação, a gente não costuma ter. Quando a gente fala de aço alto carbono, a gente leva até 1,4. Na realidade mesmo, pegando um pouco mais firme, é difícil ver passar de 1% de carbono. Porque a partir daí o material já começa a apresentar muita fragilidade, tá bom? Baixa dutilidade, baixa tenacidade, é difícil conformar o material, então isso é bem difícil. Bom, aço alto carbono, no geral, eles são mais duros, mais resistentes, porém são os menos dúcteis. São os mais frágeis, então. Eles são quase sempre usados na condição temperada, né? Lembrando que para fazer a têmpera, eu tenho que ter um alto teor de carbono. A têmpera ela é mais intensa, digamos assim, quanto maior o teor de carbono. Então esse aço alto carbono ele é ótimo para fazer têmpera, porque ele vai endurecer muito. Um aço 1020, por exemplo, não vai endurecer tanto. Ele tem um teor de carbono menor. Como eles são usados em condição temperada, eles são materiais de alta dureza, resistência ao desgaste é elevada, tem capacidade de manter corte afiado. Podemos ter aí nesse material cromo, vanádio, tungstênio, molibdênio para formar alguns carbetos de alta dureza. Né? Por serem materiais muito duros, eles são usados onde a dureza é necessária. Então é ferramenta de cutelaria, broca, serra, ferramenta de usinagem, moldes, broca para concreto, ferramenta para madeira. Então essa é a aplicação desse tipo de aço, como está mostrado aí. Aí tem 6 aços ferramenta, aço ferramenta que é um aço mais duro. Só para contextualizar aqui, talvez alguns de vocês já saibam, né? Quando fala aço ferramenta, é um aço que é usado como ferramenta de corte no processo de usinagem. Esse aço ferramenta, ele tem que ser muito duro, né? Exatamente por ele ter que cortar, né? Bem, o que é a usinagem, né? Que eu queria falar com vocês. A usinagem é eu desgastar o material, né? Eu remover o material. É um processo de remoção de material. É um processo de conformação, onde eu vou dar forma para o meu material através da remoção. Então pensem num cilindro maciço. Se eu fizer um furo no meio dele e retirar o material que está no meio, né, fazer um furo, eu vou estar usinando o material, de certa forma.
Então como é que é feita a usinagem geralmente? Eu pego o material cilíndrico e coloco ele girando em alta velocidade, preso. Então eu chego com o material duro ali perto e encosto. O material duro ele vai desgastar esse cilindro que está gerando, removendo o material. Isso aí vocês vão ver em oficina. Quem já fez curso técnico mecânico provavelmente deve ter feito isso na prática, né? Então é um processo de usinagem, né? Vocês veem isso na aula de processo de fabricação, se eu não me engano. Aí eu já não sei qual período que vai ser. Talvez sexto, sétimo, não sei. Enfim. Aqui eu tenho uma síntese, né, das microestruturas, características, propriedades e aplicações do aço carbono. Temos a porcentagem de perlita aqui na esquerda, tem as aplicações aqui embaixo sendo mostradas, né, as estruturas, como é que elas aparecem aí, né, em questão de porcentagem de carbono, né, que vai de 0 até 1,4. A cementita também. Nível de dureza, princípio a dureza, ó, é uma reta que vai só crescendo. A resistência, ela cresce até certo ponto e cai um pouco devido às alterações microestruturais. Mas mesmo quando cai um pouco, ainda assim é alta. E o alongamento, ele tende a cair muito. Perceba que o alongamento, quando chega a partir de 1%, é quase zero. Esse alongamento é uma medida da dutilidade. Porque o material que é dúctil, ele vai alongar quando eu deformar ele. Ele vai ter deformação plástica. Então, quando vocês veem em tabelas aí, alongamento longitudinal e redução de área, porcentagem de alongamento e porcentagem de redução de área, são dois parâmetros que influenciam diretamente na questão de dutilidade. Né? Então, quando eu quero medir dutilidade, eu não meço, a dutilidade dele é 3. Não existe isso. A gente mede a redução de área, o alongamento. Né? E quando a gente traciona, pensa num corpo de prova cilíndrico. Se eu tracionar esse corpo de prova, ele vai alongar. Se ele for dúctil, ele vai alongar bastante. Então, quanto mais ele alonga, mais dúctil ele é. E quando eu alongo, a área reduz. Tem que lembrar disso aí. Lá da matéria que fizeram esse período passado de ciências materiais. Quando acontece o alongamento, ocorre uma redução de área. Então, quanto mais essa área é reduzida, mais dúctil o material também. Você tem que lembrar até que tem como associar essa deformação longitudinal com a deformação transversal através do coeficiente de Poisson. Vocês já viram isso aí na temporada passada de Engenharia Mecânica aí no IF de Aracruz. Beleza? Então, essa tabela aqui é geral para mostrar como é que funciona, tá? Como é que são as aplicações, etc. E para finalizar essa aula, vamos ver uma regra extremamente importante, que é a regra da alavanca. Né? Acredito que vocês já viram isso no período passado, mas eu vou tratar como se vocês nunca tivessem visto antes. Tá bom? Quando a liga ela tem duas fases, a gente pode calcular a fração volumétrica de cada fase usando a regra da alavanca. No diagrama de fases, acontece muito de ter campo bifásico. No próprio diagrama de fases do ferro-carbono, tem lá um campo que tem austenita com ferrita, por exemplo. Então, às vezes, eu quero pegar um ponto naquele campo e saber qual a porcentagem de cada fase. Da mesma forma, a gente pode usar a mesma regra, né, para estimar o teor de carbono do aço pela proporção de fases presentes no ensaio metalográfico. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Né? Vamos lá, aqui tá um pouco difícil de ver que eu tirei da apostila, tá, gente? Aqui, ó, na esquerda é um campo alfa, aqui no meio tem um campo alfa mais beta, e aqui é um campo beta. Certo? Esse é um diagrama binário genérico. Né? Alfa e beta são estruturas, não falei qual. Da mesma maneira que poderia ser ferrita e austenita, pode ser outras estruturas aí. Se vocês pegarem, por exemplo, o diagrama de fases da liga de latão, que é cobre com zinco, vocês vão ver uma grande quantidade de fases diferentes. Fase alfa, beta, tem fase gama, se eu não me engano. Então isso tudo aparece lá. Então isso aqui é uma visão geral, para começar. Tendo a temperatura, eu sei que ele está na temperatura T1, composição C0 é essa aqui do meio. C0. C0 é do meio aqui. Essa de cada esquerda é a C-alfa. C-alfa, essa da esquerda aqui, está tracejada aqui embaixo. E essa daqui é a C-beta. Por que isso? Eu quero ver
a composição de cada fase nesse ponto de composição C0. Então, quero ver composição individual. Vamos seguir adiante. Conforme o esquema de uma liga genérica mostrado na figura anterior, na temperatura T1, a liga tem a fase alfa e beta. A fração volumétrica da fase alfa, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser o seguinte. Aqui é a alavanca, isso aqui é a parte difícil de entender. A fase alfa é essa de cá, da esquerda. A fase beta é essa da direita. Aqui na regra da alavanca, se eu quero saber a porcentagem de fase alfa, eu pego a diferença aqui, ó, essa linha que está aqui, ó, mostrada. Essa diferença entre o C beta, que é esse daqui, e o C0, que é esse daqui. Então esse tracinho pequeno, que é o tracinho do lado de lá, do lado da direita, vai me dar a composição dessa fase da esquerda. Não vamos voltar aqui, ó. A composição de alfa, vai ser esse tracinho pequeno aqui, ó, entre alfa e beta, essa distância aqui, dividido pela distância total entre as duas composições de extremo, que é o C alfa e o C beta. Então, basicamente, a porcentagem aqui, ó. Isso aqui dividido por tudo. Né? Eu acho que o mouse está mostrando bem para vocês aqui, ó, essa parte de cá. Estou passando o mouse por cima. Dividido por tudo, ó, que é daqui até aqui. Isso na porcentagem alfa. A porcentagem beta é o contrário. É essa parte maior aqui, ó, de C0 até C alfa. Beleza? Essa parte maior aqui dividido por tudo também, que é uma porcentagem. Né? Então é como se a gente pegasse a porcentagem dessa linha aqui de cima, né, é referente, de cada trecho dessa linha é referente ao total dela. Né? É o que está sendo traduzido aqui nessa equação, né, que me dá a porcentagem de A e a porcentagem de beta. Sabendo que a porcentagem de alfa mais de beta é 100%. Então, se eu calcular a porcentagem de alfa e achar, sei lá, 30%, eu sei que de beta vai ser 70%. A gente deve lembrar que a regra da alavanca ela só é aplicável em regiões com duas fases apenas, tá bom? Então aqui, ó, tem um exemplo muito bem feito, que dá para pegar bem o que é a regra da alavanca. A gente tem um ácido tetóide na temperatura ambiente, né? Eu sei que ele tem 100% de perlita. Então eu quero calcular a porcentagem. A perlita eu sei que é ferrita mais sementita, né? Eu quero calcular a porcentagem de ferrita e a porcentagem de sementita. Então vamos lá. Aqui, ó, eu sei que é o ácido tetóide. Então esse tracejado do meio aqui, ó, é o que vai me importar mais. Beleza? Minha composição de referência. 0,76. Então vamos fazer com calma aí. Na temperatura ambiente, a gente sabe que a solubilidade do carbono na ferrita é praticamente nula. Então acontece o seguinte, a gente considera nula porque aqui, na verdade, a gente deveria pegar essa porcentagem aqui, ó, que é 0,022. Aqui ele está considerando que é zero. Considera que é zero aqui. Então vamos lá. Essa linha toda aqui na horizontal, que é o T mais U mais V mais X, é igual a 6,67. Como está mostrado aqui. Então a porcentagem da fase alfa, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa distância de 6,67 até a composição tetóide, ou seja, esse V mais X, dividido por tudo. Isso vai ser a porcentagem de fase alfa, que vai ser igual a 88%. Ou seja, numa liga eutetoide, a maior parte da liga vai ser ferrita, 88%. Por isso, quando eu falo que uma liga, que a perlita, ela tem boas propriedades, isso acontece mesmo que a sementita seja frágil. Né? Porque a sementita sendo frágil, não importa ela ser frágil, porque a porcentagem dela é pequena, é 12%. Não vou nem calcular. Né? Porque eu sei que se eu tenho 88% de ferrita, eu sei que é 12% de sementita. Isso é aproximado. Como que eu calcularia, né, essa de sementita? De sementita seria T mais U dividido por tudo que dá horizontal. A de ferrita é V mais X dividido por tudo. Então, a forma de calcular é bem simples, né, como está mostrado aqui. Aqui ele aproximou nessa composição da ferrita aqui, que é 0,022 de 0. Mas aqui o resultado vai ser praticamente esse.
Tá bom? Então esta, portanto, é a composição da perlita em ferrita e cementita. Da mesma forma, a relação pode ser aplicada para aço hiperotetóide para aço hipotetóide, né? Que é o que está mostrado aqui. Ó. Essa linha C0 aqui é de um aço hipotetóide e da C1 vai ser um aço hiperotetóide. Olhando o hipotetóide primeiro, no aço hipotetóide, que é C0 aqui. Então minha composição de referência vai ser essa, C0. Qual que vai ser a composição de ferrita? De ferrita vai ser U mais V mais X dividido por tudo. Por T mais U mais V mais X. Então esse é um valor grande. Inclusive acho que ele faz aqui, né? Que vai ser... Opa, deixa eu ver aqui. Ah, não, perdão, gente, perdão. Eu tenho que fazer uma ponderação aqui. Perdão, que eu não estou mais falando de cementita, né? Eu tô falando de ferrita e perlita. Eu agora fiz uma confusão aqui, tá? É porque a gente sabe que na liga hipotetóide, a gente tem uma ferrita protetóide. Então ele não está olhando o componente da perlita, tá? Ele está olhando uma comparação entre a ferrita protetóide e a perlita. Beleza? Desculpem pelo erro aí. Eu não vou nem corrigir, porque eu acho que é legal a gente ver onde eu errei. Né? A gente sabe que aqui no hipotetóide, a gente tem ferrita protetóide mais perlita. Certo? Certo. Então eu quero saber a porcentagem de ferrita e de perlita. A perlita, eu sei que ela forma aqui nessa composição de 0,76. Então, como vai ser o cálculo aqui? A composição da perlita vai ser T dividido por T mais U. De perlita. E de ferrita vai ser U dividido por T mais U. Porque a ferrita está na esquerda, eu uso o U no numerador, que está na direita. A perlita está na direita, eu uso o T no numerador, que está na esquerda. Que é o que ele faz aqui. Calculando 50% de ferrita e 50% de perlita. Se eu já sei que a perlita eutetóide ela tem 88% de ferrita e 12% de cementita, eu consigo calcular aí fazendo a matemática simples. Né? Sei 50% é perlita, mas desses 50%, 88% é ferrita e 12% é cementita. Isso é só fração e porcentagem. Não sei se já passaram de cálculo 1, 2 e 3, isso é moleza. Então eu tenho a porcentagem de ferrita 50%, que vai somar com a 88% desses 50%. Eu sei que vai ficar um pouco confuso, mas parando para ver é bem tranquilo. E na prática, então, a gente vai ter 94% de ferrita e 6% de cementita. Beleza? E aí, para o aço hiperotetóide. Né? No caso do aço hiperotetóide, eu tenho uma situação um pouquinho diferente, mas ainda assim parecida. Porque aqui eu tenho a formação de cementita protetóide. Eu tenho a formação de cementita protetóide. Se vocês estão na dúvida disso aí ainda, voltem uma aula atrás que eu explico lá tranquilamente. Aqui, nessa composição C1, eu tenho a formação de cementita protetóide. Então, se eu quiser saber qual é a porcentagem de cementita protetóide de perlita, o que eu faço? A perlita se forma aqui, ó, na composição tetóide. Então, o que eu tenho que fazer? Para saber a composição de perlita, é X dividido por V mais X. Então vai ser uma composição maior. Qual a composição de sementita? V dividido por V mais X. Lembrando que a sementita está na direita aqui, então eu uso esse V como numerador, que é o da esquerda. A perlita está na esquerda, eu uso o X, que está na direita, como numerador. E aí eu consigo achar tranquilamente a resposta. É o que ele faz aqui. Ele acha 94%. Opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, que ele não chega a fazer essa conta, né? Ele não chega a fazer essa conta para hiperotetóide aqui. Eu fiz de cabeça, né? Mas resumindo, então, para um aço aí que tem uma porcentagem aí acima de 0,76, bota aí 1,5% de carbono, a forma de fazer é como eu fiz agora. Ó. Se aqui fosse 1,5, ia ficar como? Como que ia ficar? A porcentagem de perlita seria isso tudo aqui, ó, 6,7 menos... Perdão, gente.
6,7 menos 1,5 dividido por 6,7 menos 0,76. Da mesma maneira, a porcentagem de sementita é 1,5 menos 0,76 dividido por 6,7 menos 0,76, que é tudo. Tá bom? Então, isso que não mostra aqui como é que é feita essa conta, né? Mas isso tem que ser levado em conta, né? Porque isso pode ser feito. Então, dessa maneira que eu mostrei para vocês, eu consigo calcular aí a porcentagem de sementita para o tetóide e de perlita. Como eu já sei a porcentagem da perlita para o tetóide, como que é dividido, né, de 88% para 12%, eu posso até calcular quanto de ferrita que eu tenho e quanto de sementita que eu tenho, contando tanto a sementita para o tetóide quanto como o tetóide. Então a gente tem isso aí. Então isso é um ponto muito interessante, muito legal de se fazer. Né? Aqui nesse último slide, ele não faz isso que eu mostrei, ele faz outro exemplo. Aqui ele faz considerando a fase só de ferrita, né, e de sementita. Né? Fazendo aquele exemplo que eu tinha errado antes, ele está fazendo aqui, né? Ferrita e sementita, e vê que o resultado é o mesmo. Né? O que ele fez aqui? Ele fez a mesma conta para o ácido hiperotetoide, mas em vez de calcular a ferrita protetóide com a perlita, ele calculou diretamente a ferrita com a sementita aqui na direita. A conta é um pouco mais... tem que levar em conta esses comprimentos maiores, mas no final de contas dá na mesma. Tá bom? Então é isso aí. Né? Dessa mesma forma a gente pode calcular para hiperotetoide. Né? E, bom, a regra da alavanca tem a utilidade de nos fornecer uma aproximação do teor de carbono nos ácidos analisados. A aproximação do teor de carbono nos ácidos analisando apenas a microestrutura dos mesmos. Né? Então a gente consegue saber a porcentagem de cada fase, né? Tem essa vantagem na regra da alavanca. Tá bom? Bom, então é isso, gente. A nossa matéria da prova está oficialmente encerrada. A nossa prova, então, o que a gente vai ver? O que eu vou cobrar de vocês? Pergunta que já fizeram, já até comentei aqui no vídeo aula, vou repetir. Não precisam focar em estudar pelo livro. Estudem pelo slide. Quem for comparar o slide pela apostila, vão ver que está praticamente tudo parecido. Né? Eu corto uma frase ou outra, uma coisinha aqui que pode confundir um pouco. Né? E podem estudar pelo slide. Não se atentem muito a detalhe. Por exemplo, voltando aqui, ó. Não vou perguntar para vocês qual que é a porcentagem de níquel em uma liga 4310, por exemplo. Eu não vou perguntar esse tipo de coisa. Isso aí não faz sentido. Mas se eu perguntar para vocês qual é a porcentagem de carbono numa liga 1020, você tem que saber, que é 0,2%. Numa liga 1040, é 0,4%. Então é esse tipo de coisa mais básica, mais fundamental, que eu acho legal vocês saberem. Tá? Então não se fiquem muito presos a detalhes. Peguem bastante assim, a visão geral da nossa disciplina, né? que é o processo como um todo. Né? Perguntar para vocês na prova, o que acontece no alto forno? O que acontece na cearia? Né? Quais são as matérias-primas para a produção do aço? O que é o ferro Gusa? Para onde vai o gás de exaustão? Então, isso aí são coisas que tem que saber. É claro que, novamente, não vou perguntar como que acontece o processo de reaproveitamento de calor usando gás de exaustão. Isso eu não vou perguntar. Quais são os gases presentes na exaustão do alto forno? Não vou perguntar também. Eu vou perguntar só coisas maiores. Né? Por que é importante fazer o beneficiamento do minério de ferro? Por que a gente produz o coque e não usa o carvão mineral direto? Então são perguntas desse nível aí, entendeu? E pegando essa parte tanto da produção do aço, quanto da solidificação, quanto do sistema ferro-carbono. Essa parte da regra da alavanca eu vou cobrar com certeza. Alguma perguntinha de liga hiperotetóide e hipotetóide eu vou cobrar também. Né? Não deixem de fazer os resumos, beleza? Na apostila que eu passo para vocês, tem algumas questões lá. Né? Eu sugiro que vocês façam, né? Pelo menos tentem fazer. As respostas estão todas no próprio texto, tá tudo bem tranquilo de se fazer.
E é isso, gente. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar mensagem. Eu sei que eu coloco um horário de Skype lá, mas aquilo é uma formalidade, né? Que a gente tem que ter um horário de atendimento específico. Mas eu prefiro que vocês mandem mensagem em qualquer momento do dia, no WhatsApp mesmo, que eu já respondo rapidamente, tá bom? Que já é papo, resolveu. Tá? Assim que eu puder responder, eu respondo. Tá bom, gente? Ou no grupo, né? No grupo é até melhor, porque eu tiro uma dúvida e posso ir pra todo mundo. Tá bom? Então é isso, gente. Estudem pra prova. Semana que vem eu vou postar, provavelmente na quarta-feira, a prova. Porque eu fiz uma divisão aqui meio na minha cabeça. Eu tenho 5 disciplinas. Então, cada dia da semana eu trato uma disciplina. Essa semana eu dei uma bagunçada, mas na quarta-feira é onde eu posto as coisas de vocês. Tá bom? Então, minha ideia é essa. E para tempo de prova e resumo, como é que vai ser? O tempo de prova eu vou colocar entre 1 semana e 10 dias para fazer a prova. Então vocês vão ter um tempinho bom para fazer a prova. Lá na semana da prova, que é a semana que vem, eu vou postar um local para vocês fazerem a prova, um questionário, e um lugar que é a entrega de tarefa, lá no Moodle, tem essa ferramenta. Vocês vão poder me enviar os resumos, tá bom? Vocês vão poder me enviar todos de vez por ali. Lembrando que o resumo vale ponto, mas é opcional. Se não quiser fazer, não tem problema não. Mas eu sugiro que faça, tá bom? Porque a prova em si, ela não pode... minha ideia é não fazer uma prova difícil. Né? Porque prova difícil... É até difícil fazer uma prova difícil, porque vocês vão ter acesso à apostila na internet, então tudo fica fácil. Mas eu vou fazer uma prova longa. Né? Então, quem não está familiarizado com os termos, com o assunto, com o conteúdo, vai ter dificuldade. Beleza? Então é isso aí, gente. Tenham uma boa semana e até a próxima.